Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro, Máquinas como Eu e Gente como Vocês. É um livro do Ian McEwan. Eu já tinha lido um outro livro dele, que é o Enclausurado, que é um livro bem bacana. É um caso de uma traição do ponto de vista do feto que ainda está esperando para nascer e está vendo o pai sendo envolvido numa trama de, de traição e morte e tal. É um livro bem interessante, bem curioso, bem peculiar, mas Máquinas como Eu e Gente como Vocês é um livro muito, muito superior. O livro ele é parecido com uma ficção científica por causa da premissa dele. Ele se passa em Londres em 1982, na época do governo Thatcher. Só que tem algumas diferencinhas nessa realidade. Nesse mundo, Alan Turing, se você não conhece Alan Turing, ele é um dos tidos como um dos pais do computador. Ele tem um filme sobre ele que chama O Jogo da Imitação. E ele é um cara que, de certa forma, ele se suicida porque ele era gay e ser gay na Inglaterra na época era um crime. Ele tem a opção da castração química e ele acaba não aceitando. Então, a morte dele é tida como um suicídio. Só que ele era um gênio, o Alan Turing ele era um gênio. E nessa realidade, o fato dele estar vivo mudou o mundo todo e avançou a tecnologia de forma surpreendente. Então, no 1982 do livro, ele já tem tecnologias mais avançadas do que a gente tem hoje. Inclusive, nesse momento que está acontecendo o livro, estão surgindo os primeiros robôs humanoides de inteligência artificial, uma série de robôs Adões e Evas. E a história do livro é um cara normal que está numa vida meio à deriva, vamos assim dizer, uma vida estagnada. E ele tem um dinheirinho lá, ele acaba um dinheirinho razoável, ele ganha uma herança que daria talvez para comprar um apartamento dos sonhos, uma casa dos sonhos. Mas ele resolve queimar tudo num Adão, nesse robô, porque ele tem essa curiosidade científica. E ele compra esse robô. E ele compartilha esse robô com a vizinha dele, a Miranda, que ele tá tentando ter um caso, alguma coisa assim. E a Miranda ela tem uma história meio misteriosa e tudo mais, que compõe aí a narrativa do livro. No livro, uma outra diferença histórica que acontece é que a Margaret Thatcher ela perde a Guerra das Malvinas, que as Malvinas, para quem não sabe, essa é uma ilha próxima à Argentina, né? A Inglaterra chama de Falklands, e na vida real a Thatcher ganha essa guerra com várias baixas, mas no livro ela perde. E isso faz com que ela saia do governo muito antes do que ela saiu na vida real e comece a ter mudanças políticas no cenário britânico. Então, esse livro ele é um livro de debates morais. Ele vai esgotar todas as questões éticas, estéticas, subjetivas da vida cibernética, o que é muito interessante, esse questionamento do que é vida, de se um robô ele é um ser vivo ou não é. Então, é um livro muito interessante nesse quesito do questionamento da robótica e da vida artificial e da inteligência artificial, que é um questionamento muito presente na ficção científica, um questionamento que está em todos os filmes de ficção científica que tem robôs, mas esse é um livro diferente, porque ele é um livro relativamente mais profundo nessas questões filosóficas, porque ele não tem uma trama de ficção científica de ação, ele não tem uma outra trama. Ele é um livro cotidiano, ele é um livro da vida de duas pessoas, um casal que se encontra, um romance, um cenário político que está rolando.
E uma parte da vida dessas pessoas, como se fosse um carro enguiçado, é essa inteligência artificial, é esse robô, esse Adão. Os outros modelos do Adão e Eva que estão ali pelo mundo. Tem um encontro desse personagem com o Alan Turing. O Alan Turing ele não é só uma referência, assim, ele não é só um ponto-chave da mudança dessa realidade, mas ele é um personagem bem coadjuvante na história, mas ele participa da história em um determinado momento, ele participa da discussão em determinado momento. Então, é um livro muito legal de ler. É um livro, é uma ficção científica muito diferente. É uma coisa, é uma ficção científica para quem não lê ficção científica. Basicamente isso. A ficção científica para quem só quer ver a discussão moral, ética. E não é um livro chato, tá? Apesar disso, ele não é um livro chato. Tem uma coisa muito legal no livro, que esse robô, esse Adão, ele tem uma obsessão, ele forma uma obsessão por haikais. Em determinado momento ele faz uma longa explanação lá de por que, que ele considera que quando as inteligências artificiais forem uma coisa completa, assim, uma coisa que está totalmente presente no mundo, o haikai é a única arte em termos de comunicação que ainda vai existir, porque todas as artes vão ser substituídas pelas mentes conectadas. Então, na visão do Adão, a única arte vai ter o haikai e ele começa a compor haikais obsessivamente. Tem um haikai em particular lá pro final do livro, não entrega nada da trama, mas puta, é muito bonito se você pensar que foi escrito por um robô, né? Não realmente foi escrito por um robô, porque foi escrito pelo Ian McEwan, mas na posição de um robô. Que ele fala: Nossas folhas tombam, mas um dia voltarão. Vocês caem de vez. Puta, eu achei isso sensacional. E o livro vale muito a pena. Vale muito a pena. É um livro muito legal, muito bacana, muito bem escrito. O Ian McEwan é um autor que vale ser conhecido e vale ser explorado porque é excelente. A capa nacional do livro ela me incomoda um pouco por um motivo prático e não estético. Assim, a capa gringa ela é bem brega. É como se fosse uma cabeça de um humano, só que feita por um computador. Ela é brega pra caralho. E a capa nacional eles resolveram fazer uma cabeça dentro de uma cabeça, assim, silhueta, e com um recorte vazado. Então a capa ela é vazada. Então tem duas questões, né? A maioria das livrarias que eu vou, eu chego, eu olho esse livro e eu vejo que ele tá com a capa já destruída, que alguém botou a mão e ela rasga, porque ela é muito frágil. E a segunda é assim, tá, legal, você comprou um livro intacto, lindo. Para ler o livro, para segurar o livro, ela é péssima aquela capa. Eu li com um daqueles protetores de tecido, assim, para segurar, porque não tinha condição de não destruir o livro lendo ele. Então eu acho legal aí os capistas pensarem não só no design da coisa, mas na manuseabilidade do livro, porque o livro no fim é para ser lido, né? Então é isso. Se você leu o livro, comenta aí. Se você leu algum outro livro do Ian McEwan, comenta e vamos aí. Obrigado por ouvir e até mais.